Boa noite a todos. Vamos hoje estudar o capítulo 16 de Apocalipse. Quero convidar você para abrir sua Bíblia, caso você tenha em mãos. Caso não tenha, é só acompanhar a nossa leitura. A Bíblia diz: Depois disso ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Queridos, vejam, as 7 taças da ira de Deus, que simbolizam a justiça de Deus, que na verdade significam a justiça de Deus. As 7 taças foram derramadas. A justiça que muitos procuraram, que muitos buscavam, que muitos perguntavam: aonde está Deus que não vê? Aonde está Deus que não faz? Agora chegou a hora do julgamento. Deus não é subserviente ao ser humano. Não é um Deus que se submete à vontade do homem. Não é um Deus que a gente estala os dedos e aparece, como o super-herói da Marvel. Deus, é Senhor. E tudo aquilo que Ele disse na sua palavra, todos aqueles alertas que foram feitos, a Bíblia diz que está se cumprindo. Vai se cumprir. E vejam que cada uma das taças derramadas denotam uma das pragas que foram lançadas no Egito. Todas elas têm a ver com uma das pragas que foram lançadas no Egito. Para que seja uma analogia daquilo que aconteceu no Egito com aquilo que virá a acontecer nos últimos dias. Então veja, o primeiro anjo foi e derramou a taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Aqueles que tinham o sinal da besta na testa, na mão, apareceram úlceras, feridas. Versículo 4. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de águas, e eles viraram sangue. Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo, de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aí eu ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Então vejam que sangue nas águas é derramado. E que sangue é esse? As águas ficam contaminadas de sangue, como sangue de ser humano, que é o juízo sobre todo o martírio que foi feito contra o servo de Deus. Querido, talvez você não saiba, mas se você estudar um pouquinho da história cristã, do primeiro, segundo, terceiro século, você vai ver como as arenas do Coliseu Romano foram manchadas de sangue, como as ruas, os postes, as estacas das cidades do Império foram marcadas de sangue de cristãos, e que até hoje no mundo inteiro são marcadas. Países como China, que perseguem cristãos, países como Coreia do Norte e os países muçulmanos. Certamente a mídia não revela o que acontece dentro desses países, até porque não há permissão para isso. Mas aquelas entidades, aquelas organizações que entram nesses países e podem verificar o que é feito contra cristãos, é uma tremenda barbaridade. Como sangue é derramado, como cristãos são incendiados dentro das suas igrejas, como cristãos são decapitados, são presos pelo simples fato de serem cristãos. E a taça de Deus se derrama por isso. A justiça de Deus é feita. Versículo 8. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo
e amaldiçoaram o nome de Deus que tem autoridade sobre as pragas, mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Queimaduras nas costas, queimaduras sobre o corpo, e as pessoas blasfemando o nome de Deus cada vez mais. E a revelação do Apocalipse está mostrando isso, o que não é difícil de ver em nossos dias. Muitas comunidades, muitas páginas, muitos blogs, você abre, pessoas abrem, simplesmente para questionar Deus. São shows, são eventos, são desfiles de escolas de samba e por aí vai, para afrontar Deus. E Deus está dizendo, a taça está enchendo, uma hora essa taça será derramada. Versículo 10. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e feridas amaldiçoavam o Deus do céu, porém não abandonaram as coisas más que fizeram. Então cada uma dessas pragas que são jogadas, nós vemos acontecendo também no Egito, da mesma forma como aconteceu no Egito. Versículo 12. Em seguida o sexto anjo derramou a taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de se juntar na batalha para o grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então veja, é a trindade do mal que aparecem em forma de rã. E a Bíblia diz que saíram da boca da besta, do monstro e do falso profeta. Até isso teremos nos últimos dias, o falso profeta, que enganará muitos, se passando como Deus. Essa trindade do mal simboliza demônios, que é o poder político, o poder religioso e o poder econômico. É o que essas 3 rãs simbolizam e que vão afrontar Deus. Versículo 15. Escutem, eu venho como ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua própria roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Roupa aqui, diga-se da sua aparência, da sua vida. Versículo 16. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar em hebraico que é chamado Armagedon. Esse lugar simboliza o lugar do confronto final. Acima do norte de Israel, há uma região chamada Megido, o Monte Megido. Era de onde vinham os exércitos da Síria. É de onde vinham os exércitos daquela região do norte, da Ásia Central, para guerrear contra Israel. Região da Líbia, região que desce da Síria. A maior parte dos confrontos da antiguidade aconteceram nessa região. E aí nós entendemos que esse é um lugar simbólico para demonstrar ao povo do primeiro século que algo iria acontecer, um ajuntamento de nações para confrontar e blasfemar contra Deus. Versículo 17. Por último, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono do templo dizendo: está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoavam Deus por causa da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível. É como uma chuva de meteoro que cairá nos últimos dias, que virá sobre a população. E aí a gente percebe que em momento algum há arrependimento.
As pessoas continuam blasfemando. As pessoas continuam afrontando Deus. E o Apocalipse está aqui para alertar. A Bíblia está aqui para dizer o que vai acontecer nos últimos dias. A semelhança do que aconteceu lá no passado, irá acontecer nos últimos dias. Quais são as lições que esses 3 últimos capítulos nos deixam? E aí eu pego uma carona aqui com o pastor Luiz Saião, que vai nos dizer as principais lições dos capítulos 14, 15 e 16. Primeiro, vai chegar a hora da separação dos bodes e das ovelhas, conforme Jesus fala lá em Mateus capítulo 24 e 25, estará se fazendo a separação. A segunda lição, o juízo agora está consumado, já foi dito que vai acontecer, está selado, o grande dia vai chegar, e haverão coisas terríveis que antecederão o grande dia. Terceira lição, o juízo de Deus é completo. Tudo que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Não haverá blasfêmia nem blasfemador que irá impedir a ação de Deus. A quarta lição, haverá adoração da vitória. Nós cantaremos um cântico novo. Todo aquele que crer em Jesus vai aprender e vai cantar no céu um cântico novo. Uma adoração completa, uma adoração de vitória. A quinta lição, o mal será desmascarado. Aquilo que é do mal será exposto. O que é sujo se sujará mais ainda. O que é ímpio se tornará mais ímpio ainda. Sexta lição, vitória sobre a morte. Nós venceremos a morte. A morte será vencida. Isso será para todos. E a sétima lição, a vitória na batalha final. Haverá uma última batalha, onde nós sairemos como vencedores, para a glória de Jesus. Querido, a todos vocês que nos assistem, alguém pode dizer, pastor, isso é muito forte, é demais para a gente entender e aceitar isso tudo. Eu não estou dizendo que você deve ou não aceitar, isso é uma decisão sua. Eu estou dizendo que eu creio na Bíblia, eu creio que o que está escrito aqui é verdade. Eu creio que o dia irá acontecer. Eu creio. E eu temo que isso irá acontecer. E por isso eu oro por todos aqueles que eu amo. Porque você pode dizer, eu não acredito. Mas e se acontecer? Você estará preparado? Logo, não é importante, não é bom você estar preparado? Só digo uma coisa para você. Creia no que Cristo fala. Creia e receba em teu coração. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e querido Pai, te agradeço por tua palavra, pelo alerta, pela vida, por tudo mesmo que o Senhor nos dá. No nome santo de Jesus eu te peço, abre o nosso entendimento para te conhecer mais e melhor. No nome de Jesus, nosso eterno Salvador, nós a te oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos, um beijo no seu coração.